Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Café com Consciência. Eu sou Luísa Freitas e eu estou aqui com o doutor Fernando Freitas para a gente falar sobre um assunto muito importante que a gente está vendo, um boom hoje em dia em relação ao que é o científico, o que não é, constelação é comprovada cientificamente, não é. Vamos falar sobre essa dinâmica, essa visão sistêmica e a visão científica. Olá, Fernando Freitas! Se apresente! Olá! Tudo bem, Luísa? Estamos aqui mais uma vez nesse podcast com um tema muito atual e que, sinceramente, provoca tantos dilemas, tantos questionamentos, tanta gente certa, tanta gente errada, tanta gente boa, tanta gente ruim, e aquelas coisas, isso faz mal, isso faz bem, isso presta, é o demônio, é o anjo. Nossa, vivemos no mundo das polaridades, né, Luísa? É impressionante. Exatamente. Bom, você falou para me apresentar, quem ainda não conhece, eu sou Fernando Freitas, sou o criador da abordagem da consciência sistêmica e estou aqui para falar junto com a Luísa. Vamos aqui discorrer nesse podcast aqui as várias dinâmicas e esses dilemas. Eu vou colocar logo de cara aqui algo que é assim, porque sempre quando entra a turma que vai entrar já tem uma torcida, né? Parece que a gente vai falar de, sei lá, Corinthians e Palmeiras. Eu sou São Paulino, né? De repente, vai, tá vendo? Mas parece que são duas torcidas Direita, uniformizadas que uma vai esquerda, arrebentar com a outra. Corinthians e Também. Palmeiras. Direita e esquerda, aí começa. E é impressionante, né? Porque isso aqui que nós vemos parece que é um envolvimento emocional maior do que um movimento racional, intelectual, de pesquisa, de realmente de compreensão. É um jogo de quem ganha e quem perde. É um jogo, quem está certo e quem está errado. Agora, sinceramente, olhando para tudo isso, é muito estranho, não? Porque tanto a visão científica como a visão sistêmica são dois campos importantes de percepção, de análise, de descobertas, de trabalho. Para mim, eu vou colocar aqui, né? As duas visões são complementares. Não tem nenhum drama nessa história. Tem áreas da vida que, quando você estuda dentro do científico, é maravilhoso. Tem certas áreas que aí a visão científica, a percepção científica já não é tão boa. Aí trabalha-se com a sistêmica. Não vejo nenhum drama disso. Mas o tal do triângulo dramático, que nós conhecemos muito bem, não é, Luísa? Parece que impera. É impressionante. Cada vez que eu vejo debate sobre isso, eu estou vendo as torcidas organizadas a defender e atacar um dos dois lados. Exatamente. Exatamente. E toda essa questão, né, que vem aparecendo atualmente, a gente estava até comentando, né, nesse sentido de um medo que as pessoas têm dessa coisa nova, de conhecer. Parece que tem muita gente que já traz essa dinâmica até da própria constelação, como se fosse algo obscuro, como se fosse algo paranormal, foge a Esotérico, palavra, né? Religioso, e no fundo não tem nada a ver. E é interessante que eu vendo algumas reportagens, né, teve até uma reportagem na Band falando sobre a constelação. Falta esse aprofundamento para entender do que se trata, para realmente fazer uma matéria, fazer um debate bem feito em relação a tudo isso e construtivo, né? Porque só debater para dizer quem está certo, quem está errado e não levar a lugar nenhum, É um eu vou fazer jogo, né? uma Um perda de ataque, outro tempo. defende. Não é? Um ataca, outro defende, outro ataca, outro defende. Quem está certo, quem está errado. Gente, Exato. parece que o mundo está doente, né? Está todo mundo vivendo no mundo das polaridades, né? Ninguém mais tem Totalmente. diálogo, né? Não tem integração, não tem conhecimento. Se você falar uma coisa diferente da minha, eu tenho que te atacar e te destruir. Sim. Nossa, eu vou achar um monte de coisas erradas sobre você para dizer que aquilo que você fala é tudo errado e começa essa novela.
Meu Deus do céu! E esses programas que você falou, né? Que às vezes também já vi, acho que era na Globo, sei lá onde que era. Ah, aí trouxeram um super especialista do não sei do quê, que não entendia absolutamente nada, mas nada sobre constelação. Uhum. Falou tanta bobagem. E é interessante, lá vem as fake news, né? E, de novo, é tanta fake news para tudo quanto é lado. O que será Exato. que apavora e assusta tanto as pessoas? Uhum. E fica essa situação, né? Porque na reportagem que teve na Band, teve um especialista, não sei se ele é professor de faculdade, enfim, falando sobre a questão do pertencimento, a questão da exclusão dentro da constelação, mas ele abordando de uma maneira que não tem nada a ver em relação à sistêmica. Então ficam mensagens confusas que realmente traz essa insegurança em relação à abordagem sistêmica, né? Então, do que se trata, e o científico traz essa segurança de que é o certinho, de que está lá, que vai funcionar, mas O o bom menino científico também é dinâmico, né? Ele muda, né? Tem coisas que são toda comprovadas hora. cientificamente. No É, passado, eu falo do ovo. O ovo antes era o vilão, agora ele é o é. mocinho. Vai saber Mas lá no futuro se vai virar daqui a pouco vilão ele de vira vilão novo. de novo. Daqui a pouco ele vira vilão. Daqui a pouco ele é Até mocinho outra hoje. vez. Hoje eu estava vendo, porque antes a margarina era mais saudável, a manteiga É. era a vilã. Depois a manteiga virou a boazinha, a margarina virou a vilã. Agora estão salvando a margarina de novo, que ela é melhor do que a Ah, é? manteiga. Ah, impressionante, né? E aí fica assim, as pessoas que não conhecem sobre manteiga e margarina ficam sujeitos à informação de todas essas pessoas. E falam, mas o que é o certo, afinal de contas, né? Uhum. Eu lembro que teve uma história, como é que é? Tinha uma revista chamada Bem-Estar, existe ainda essa revista? Não sei. Era uma revista que tinha a Não ver sei. com nutrição saudável, alguma coisa desse tipo. Não sei se o nome Tá. da revista era Aham. isso. Aí teve uma conhecida que a mãe dela fez uma assinatura da revista, né? Ela queria Uhum. fazer sempre alimentação e seguir tudo que está ali, né? 6 meses depois, ela cancelou aquilo lá, porque eu não estou entendendo. E era a dinâmica do ovo também. Uma hora falava que o ovo prestava, depois falava que não prestava. Aí eu acho que tinha chocolate também, uma hora assim, ela ficou mais confusa. E aí é Uhum. interessante, né? Porque fica assim: você escuta o que você quiser. Você acha o Uhum. que você quiser. Se você quiser achar que, por exemplo, o melhor time do mundo é o Ibis, você vai achar. Tem algum torcedor que deve ter feito algum vídeo e vai provar por A mais Sim, B. Eu estou brincando, né? Porque o Ibis é considerado o pior time do mundo, também não deve ser o pior, mas é assim, né? Porque depende do referencial, né? Mas você exato. encontra o que você quiser. E é interessante que nesses debates malucos que existem, né? De um lado e do outro, não, porque tem um pesquisador isso, tem o cientista aquele, tem não sei o quê. Gente, você vai achar pessoas que vão O falar que bem, você você vai quiser, você achar, vai achar. vai achar, você vai achar. Então fica assim, o que é que você quer encontrar? Porque o que você Exato. quiser encontrar, você vai achar. É Uhum. simples. E E se o que você você quiser quiser pôr alguma o coisa, foco maior, você vai pôr. é Vai estar onde lá a você quiser. teoria inteira. Onde que me É. interessa? Vou focar aqui, vou focar aqui, vou focar aqui. Então, o que você trouxer é o que é a mensagem que você está passando, né? Então, conclusão, as pessoas, no fundo, só querem a comprovação daquilo que elas acreditam. E aí eu vou falar assim, será que essas pessoas estão abertas para coisas novas de verdade? Porque a vida está sempre cheia de inovações. E as pessoas Uhum. têm medo da inovação. Todos nós temos medo da inovação. A gente se É sente uma mais reação seguro. natural, né? Então as pessoas, no fundo, têm um enorme medo de tudo que é novo. E é verdade. E é verdade, a gente trabalha Sim, muito com a dinâmica de segurança e de aventura. E quando exato. você avança na evolução do que for, você vai ter que encontrar coisas novas na vida. Não tem jeito, você vai encontrar. Mas Uhum. tem aquela dinâmica de me segurar naquilo que eu sempre acreditei, né? Então,
tem as pessoas que vão ficar grudadas nessa segurança e provar que tudo aquilo que vem agora pela frente não presta. Então, é interessante essa dinâmica. Então, olhando para tudo isso, a maioria desses debates todos tem uma coisa que não tem nada a ver com a questão científica ou sistêmica. Tem a Sim. ver quem está o certo e quem está errado, eu vou destruir você, não, eu vou destruir você, e aí começa um jogo que, sinceramente, ninguém ganha. Então, é um debate que fica lá as torcidas organizadas, levantando bandeirinha, e no fundo, ninguém nem sabe o que é científico e não sabe o que é sistêmico. E para É que estão parecido, fazendo isso exatamente, né? é, e Eu fica lá. sinceramente, eu não entendo essa dinâmica, assim, tá, então um tá falando de uma coisa, outro tá falando do outro, e qual que é o objetivo? É para chegar aonde, É. né? E aí eu vi, agora há pouco tempo, eu vou falar há pouco tempo, eu vi foi essa semana, eu não sei quando é que foi, mas deve ter sido recente. Um podcast que durou, acho que mais de 4 horas, e aí, para variar, o que que era? Eu olhei e falei, bom, até levaram dessa vez pessoas interessantes da área sistêmica, era a Dagmar, que é uma médica que trabalha com a parte sistêmica, e fugiu o nome dela, mas é da parte do direito sistêmico também, uma pessoa muito boa, com experiência e tal. Aí tem lá dois defensores do científico, né? E é interessante quando um dos defensores é um psicólogo. E aí fala assim, interessante, né? Porque psicologia também, se bobear, também não pode ser nem considerado uma ciência dentro. Aliás, ciência pode, né? Porque, para mim, ciência é um estudo. Então, tem ciências exatas, tem ciências humanas, tem ciências jurídicas, tem vários tipos de ciência. Agora, comprovação científica é uma coisa completamente diferente, tá? Mas é interessante que, dentro da dinâmica, aconteceu um episódio lá no meio da história que, para mim, me chamou muito a atenção, que não foi levado assim. Começaram a falar de um caso, que eu não sei de onde veio essa história desse caso, que tem uma criança que tem autismo e tem uma mãe que está depressiva. Tá. E aí esse psicólogo começa a defender a situação que o fato da mãe estar depressiva ou ser depressiva não afeta o autismo da criança. Eu falei, gente do céu. Eu falei, ué, essa eu não entendi. E aí vem uma dinâmica interessante, né, do que é o sistêmico, né? Porque dentro da sistêmica nós vemos sempre a relação do indivíduo com o meio e a Sim. importância de tudo isso. E ele trabalha na psicologia baseada em evidências, né? E aí vem uma... Porque agora parece que o anjo da vez, sei lá, o certo da vez é o baseado em evidências. Então, tem a Sim. medicina baseada em evidências, tem a psicologia baseada em evidências. E é interessante, porque a questão é, e o que são as evidências? Porque o nome é bonitinho, né? Mas aí fica assim, mas tá bom, e o que são as evidências? Não, são as coisas comprovadas cientificamente. Porque as evidências, por exemplo, você vai pegar a constelação, vai ter evidências que muita gente foi beneficiada e vai ter Sim, evidência que muita gente não foi. E não foi qual é? beneficiado. Como também na psicologia, como na medicina. Na medicina, está cheio de Qualquer gente que tipo vai de no médico e não resolve tratamento. nada, não é? É. Como também vai ter com o mecânico do automóvel, que fica satisfeito ou não fica satisfeito, que o trabalho foi bom, foi uma porcaria. Existe uma coisa que é uma profissão, uma forma de trabalhar, sei lá, mecânico, é o jardineiro, é o encanador. Existem vários profissionais. E no meio desses profissionais, tem bons profissionais e tem péssimos profissionais. Como tudo, Uhum. médico, como advogado, como juiz, como qualquer coisa, qualquer Sim. profissional. Então, é muito interessante porque existe um processo de generalização. Generalização, e aliás, isso faz parte até de uma dinâmica científica, né? Mas depois eu vou explicar melhor isso. Que você generaliza. Então, tipo assim, se eu encontrar um profissional que faz uma coisa errada, e faz, Uhum.
até para os outros profissionais que trabalham a mesma abordagem, de repente, pelo menos na constelação é direto, né? Sim. A constelação faz isso. Eu falei, gente, a constelação não faz nada disso, meu Deus do céu, não sei o que faz isso. Exatamente. Mas aí generaliza, né? E generaliza. Uhum. Tem psicólogos bons e ruins? Tem, qualquer É. profissão. Mas é interessante que, como não se sabe, então é assim, Uhum. eu ouvi falar, né, então tem muitas opiniões, mas não são fatos, não são argumentos, assim, são Sim. opiniões. E a maioria Uhum. das pessoas que eu ouço falar sobre as dinâmicas sistêmicas, primeiro não sabe nem o que é sistêmico, né? Porque quando se Exato. fala sistêmico, isso é uma forma de você analisar, observar e trabalhar em cima das relações entre elementos. Não é só família, não é só Uhum. ser humano. Então, por exemplo, quando se fala de um ecossistema, então analisar um ecossistema é extremamente complexo. Então, quando você vai Uhum. analisar um ecossistema, se falar assim, o que está comprovado cientificamente? Eu não sei se tem alguma coisa comprovada cientificamente, eu vou explicar depois o porquê. Mas o que está comprovado é que são Uhum. tantos elementos, são tantas relações que existem, que não dá para você fechar em algumas relações específicas, porque tudo é importante. Se Sim. você fechar, você está excluindo elementos. E dentro de uma percepção, de uma visão sistêmica, você excluir elementos, você Uhum. perdeu uma cegueira sistêmica, porque uma dinâmica sistêmica que utilizamos, mas não é só na constelação, qualquer trabalho sistêmico, você não pode excluir elementos Sim. porque todos pertencem. Então, por exemplo, eu vou analisar uma floresta, então eu vou analisar só as árvores. Bom, se eu analisar só as árvores, eu vou ter uma visão completamente equivocada desse ecossistema. Uhum. Mas tem um monte de árvores, sim, tem um monte de árvores. E essas árvores, elas dependem muito dos animais que comem esses frutos, das abelhas ou de outros insetos que polinizam. Então, assim, tem tantas características que se você tirar um desses elementos, você não consegue ver o todo. Uhum. Por isso, Exato. essa dinâmica do sistêmico foi feita para analisar dinâmicas onde existem relacionamentos. Então, quando você trabalha com relacionamentos, tem os elementos e os relacionamentos. E você Uhum. começa a observar que esses relacionamentos são amplos. E quando você trabalha numa dinâmica científica, é diferente. Mas eu vou explicar o científico melhor depois. As Uhum. duas coisas são importantes. A visão científica e a visão sistêmica são muito importantes. É. Muito. E E, todas é- têm o seu lugar, né? e também coisas que de repente estão comprovadas cientificamente, não tem pessoas que não serão beneficiadas também, Ah, porque essa é outra também tem história. o exato, tem o ponto de vista do observador, da outra pessoa que está utilizando. Então, a medicina é comprovada, assim, alguma área da medicina é comprovada cientificamente que funciona. Funciona para muita gente, mas vai ter gente que não funcionou E tem outra. Funciona naquele momento. Passa um tempo, quando também. eu sou médico, né? Então, assim, o que eu já vi de comprovações científicas, que depois vai tudo por água abaixo. Exato. Quando comprovaram cientificamente, provaram que aquilo funciona. Uhum, Como que se prova que funciona? Pega-se uma amostra de pessoas, aí você introduz aquilo que você vai pesquisar. Então, veja, já existe aqui, vai depender muito, por exemplo, do qual o objetivo do pesquisador. Se o objetivo do uhum, pesquisador eu vou provar que esse remédio funcione, ou eu vou provar que esse remédio não funciona, isso já pode afetar a escolha das pessoas que uhum, vão fazer parte dessa amostragem. Então, por exemplo,
Quando você vai fazer uma comprovação científica, você sempre trabalha com a amostragem, porque não dá para trabalhar com um todo. Então, você tem que ter uma Sim. amostra. Quando você seleciona uma amostra, e essa amostra é interessante, que dependendo do que você vai pesquisar, às vezes o número de pessoas, colocando assim em termos de pessoas, que você coloca na amostra, é um número que não representa ou não vai conseguir mostrar algo. E aí o que Uhum. trabalhos lindos, maravilhosos, que determinaram condutas por anos, décadas. Quando vai pesquisar, fala, mas de onde tirou isso? Aí quando você vai ver o tal da pesquisa científica, foi mal conduzida, foi mal feita, os resultados que estavam lá, e aí vem uma outra coisa interessante, né? É você interpretar os resultados. Você pode pegar os mesmos resultados e transformar aquilo numa visão positiva, numa visão negativa. Então, isso é interessante que depende de quem interpreta aqueles dados e como você vai trabalhar com esses dados. É. Então, assim, uma pesquisa científica, você tem que ter uma amostragem, e essa amostragem tem que estar em umas determinadas condições. Por quê? Porque se eu for fazer novamente essa pesquisa, eu tenho que ser dentro dessas condições. Então, se eu mudar essas condições, o que vai acontecer é que o resultado muda. Faz parte da dinâmica. Uhum. Então, se eu vou, por exemplo, fazer um estudo científico sobre matéria, molécula, sobre características da água, ponto de ebulição da água, sobre metal, então eu estou vendo características físicas, características químicas de matéria. Excelente área para se trabalhar com o científico. Excelente. Sim. Quando você analisa moléculas, o metal, aquelas dinâmicas naquelas condições, frequentemente, quando você vai refazer, aquela matéria, aquele elemento, ele vai ter as mesmas características. Então, vamos ver, ponto de ebulição da água, vai depender da, sei lá, da pressão, dependendo da pressão Sim. muda, Sim. o sal ali muda. Então, mas essas características você consegue comprovar. Por quê? Porque a matéria é igual. Então, quando você vai estudar, a matéria é igual. Então, quando você estuda, tem uma comprovação científica que aquela matéria funciona assim. Isso é verdade. Uhum. Então, graças a esses vários estudos científicos, hoje nós temos conhecimentos impressionantes sobre a matéria. Exato. A questão é quando se fala de vida. Mas quando se fala de vida, o que aconteceu? Na medicina, eles tentaram puxar toda essa dinâmica científica para a medicina. A coisa já não funcionou tão bem assim. Porque as coisas já não. A medicina é vida. Medicina é Sim. interessante. Quando você trabalha com as pesquisas científicas, você considera que todos os doentes são iguais. Só tem uma característica, nunca vi um doente igual ao outro. Pode ter até a mesma doença. Igual, não. Exato. Cada ser humano é único. É como se fosse impressão Uhum. digital, né? Ah, então, mas cada um tem a sua impressão digital. Cada ser humano é único. E se eu pegar um indivíduo, por exemplo, que tem uma doença, um câncer de estômago aqui, eu vou pegar um outro indivíduo que também tem câncer de estômago. Tem coisas que os dois são parecidos, tem coisas que os dois são diferentes. Sim. Pegar esses dois indivíduos que estão com câncer de estômago, dependendo do meio onde eles estão, tem um meio que o apoia, tem um outro meio que o arrebenta. Qual dos Aham. meios vai ser mais favorável? Mas quando eu estudo só o câncer de estômago, eu não vejo o indivíduo, eu não vejo o meio que ele está. E o meio que você está falando, só para deixar claro, é o meio, a família, a relação Amigos, dele com as pessoas, amigos. Então, o isso é mundo emocional dessa pessoa, e o mundo emocional ele vai afetar diretamente no físico. Imagina os níveis de culpa que cada pessoa tem. Por isso é interessante. Uma coisa que me agradou muito quando eu vi o trabalho do Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, é interessante que ele colocava algo assim, né? Primeiro, deixa eu pôr um contexto aqui. O Freud, que eles são contemporâneos, né? O Freud e o Grodeck.
O Freud queria que o Grodeck fosse para a psicanálise. E fazia de tudo para o Grodeck ir para a psicanálise. E o Grodeck falava não. E uma vez, num dos congressos de psicanálise, o Grodeck foi convidado para ir lá. E a palestra dele o tema era por que eu nunca vou entrar na psicanálise ou algo parecido. Olha, naquela época o pessoal era mais aberto, sei lá, porque, olha, imagina você montar um congresso onde alguém vai falar que não vai entrar lá. E é interessante, né? E a palestra que ele falou foi o seguinte, e isso me encantou. Ele falava assim, a partir do momento que eu entrar na psicanálise, eu terei que seguir todo o roteiro da psicanálise, porque para pertencer à psicanálise, eu tenho que usar as ferramentas, as técnicas, a filosofia, sei lá, a ideia, a base da psicanálise. E aí eu perco de vista o doente. Eu perco de vista o doente. E o meu grande foco é o doente, que cada doente é único. Eu vou fazer o que é melhor para ele, não o que é melhor para a psicanálise. A minha fidelidade não é com o método, a minha fidelidade é com o cliente. E o meu foco é o cliente. Então, tem coisas que eu faço com o cliente que funcionam melhor de um jeito, com o outro é de outro jeito. E se eu ficar olhando para o método, para a abordagem que eu tenho que ser fiel, eu perdi o foco do cliente. E isso se aplica hoje na medicina baseada em evidências, que não se vê mais o doente, se vê a doença e o doente tem que se encaixar lá como um objeto no meio dessa história. E isso todo mundo vê o tempo inteiro, né? Porque, sem generalizar, obviamente, porque tem profissionais e profissionais, quando você vai num atendimento, tem médico que nem olha na sua cara e já dá um diagnóstico e um tratamento, né? E aí vai funcionar, não vai funcionar? Mas se seguir as evidências, então é interessante. Eu olho com muita tristeza para a medicina, mas muita tristeza. Por quê? Porque eu amo a medicina. Eu adoro a medicina que eu aprendi. E a medicina que está hoje é impressionante. Assim, o doente não existe mais. Então, só se olha para a doença. Então, na doença é evidência. Essa doença vem daqui, essa doença vem de lá. Hoje em dia se seguem um monte de protocolos, então não tem mais raciocínio clínico. Quando eu começo a conversar com os médicos atuais, os mais novos, somente isso, eles não têm raciocínio clínico. Primeiro, já não sabem mais examinar, não sabem mais o que é propedêutico, examinar, tirar informações do corpo. Não, pede uma ressonância, pede um monte de exames de sangue, de urina, exames disso, uma ultrassom, e aí vão ver o resultado e trata-se o resultado. Na minha época era assim, exames são secundários. A clínica é soberana. A clínica é soberana. A clínica é a relação do médico com o cliente, é o exame que esse médico vai ter, é a percepção dessa pessoa, desse ser humano que está na frente. Hoje em dia, se aparecer na minha frente um jovem, um velho, um branco, um negro, um índio, seja lá quem for, é tudo igual, porque segue o protocolo. Você tossiu e está com febre, um raio-x de tórax. Pronto. Sim. Você está não sei o quê, pede isso. O que deu no exame? Não deu nada, então você não tem nada. Deu no exame o quê? Deu um sinal de infecção, enche de antibiótico. Pronto. Aí vamos fazer uma... E fica nisso. Conclusão, o ser humano, o doente, não é justo mais. Então, tudo agora é como se fosse o doente entra num esquema, e aí eu falo assim, não precisa nem de médico, devia colocar uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial sabe fazer tudo isso aí. Você só programa ele e fala, se tiver essa queixa, essa, pede tal exame, pede isso, pede aquilo. O resultado do exame deu isso, monta um algoritmo, né? Porque no algoritmo, segue assim, no algoritmo, então é uma infecção, então você vai dar esse antibiótico, você vai dar esse antitérmico, e se precisar, dá um analgésico aqui também. Pronto, tá? Exato. Então, e se for uma alergia? Aí você dá um anti-histamínico, você dá isso, você dá aquilo. E se for não sei o quê, então eu estou tratando o resultado de exames. O ser humano, e é interessante, se você é doente, com certeza você já passou por essa história. Você foi visto,
Você foi visto? Alguém olhou para você? Alguém te viu? O profissional perguntou alguma coisa da sua vida? Perguntou como é que estava a sua vida antes de desenvolver essa doença? Como que funciona? Como é que é a sua relação com a Uhum. doença? Como é que você vê essa doença? Está em pânico? Não está? Não, não me interessa. O exame, o resultado é esse, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. E aí, resolve-se. É. Conclusão, o doente desapareceu. E desapareceu também o médico, que agora ele é um pedidor de exames, ele é um técnico que Uhum. pede exames e prescreve remédios. E É. mais nada. A tal da medicina acabou. E aí foi interessante, porque isso também agora é baseado no quê? Infelizmente, no científico. Não, eu vou fazer as melhores coisas científicas para o meu cliente, como se o meu Hum. cliente é igualzinho a todos os É. outros. E Então, esse é o perdeu ponto, não, a vontade. Pá, não dá para. Como que você vai comprovar cientificamente o inconsciente de cada ser humano? primeiro, não é nem aceito pelo científico, porque não dá para provar. E é interessante, né? Porque amor é comprovado cientificamente? Não, não. Maternagem e paternagem é comprovado cientificamente? Não. Relacionamento afetivo, sexualidade é comprovado cientificamente? Não. Engraçado isso, né? Então, quando você começa a pesquisar, sonho é comprovado cientificamente? Não. Mas com certeza tem gente que está nos ouvindo. Não, mas tem a Uhum. fase do sonho. Sim, tem um monte de fases que você vai ver várias coisas. Põe eletroencefalograma, Uhum. olha quem entra nessa fase. Mas é aquela história assim. Se você já sonhou que estava voando, como é que você prova que você sonhou que estava voando? Cientificamente. Se o outro falou, eu acredito. Exato. Eu também já sonhei que estava voando. Então, eu Uhum. sonhei com um cachorro branco e preto. Então você sonhou com um cachorro branco e preto. Eu sonhei com um monstro. Então, tudo bem. Agora, você tem como comprovar que você sonhou tudo isso? E que cor que era? Porque tem gente que sonha colorido, tem gente que sonha branco e preto. Não, eu não acredito nisso, que eu nunca sonhei branco e preto. Se você nunca sonhou branco e preto, você acha que não existe, mas quem já sonhou branco e É, preto, existe. Então, fica assim, mas é que eu nunca passei por essa experiência. Se você nunca passou, exato. como é que eu vou acreditar no outro? Me comprova cientificamente. E Aliás, vira essa muleta, né. Eu observo que hoje em dia as pessoas é, precisam da muleta para ter certeza que isso é o certo, que isso vai funcionar, porque é comprovado e ponto final. Só que não é assim que funciona, porque para um monte de gente vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar, não, isso não vai deixar de acontecer. Não é porque a coisa é comprovada cientificamente que vai ser a salvação do planeta. Não não, e vai. é engraçado isso, né? Porque assim, se eu pegar até a medicina é uma área interessantíssima, porque é uma ciência, mas também pode ser considerado como pseudociência, dentro do que o pessoal fala. E a psiquiatria, então? Uhum. Qual é a comprovação científica de todos os diagnósticos dentro da psiquiatria? Nenhum, porque não tem É. nenhum exame de sangue, não tem nenhum exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia que É. comprove aquilo. Então, você faz pesquisa, você vê um padrão, você vê a forma, é tudo subjetivo. Então, se olhar para isso, então a psiquiatria deve ser uma pseudociência, porque não tem comprovação científica. Não, Fernando, mas tem um monte de estudos científicos sobre os remédios. Sim, tem um monte de estudos científicos sobre os Uhum. remédios, que são patrocinados pelos laboratórios que fazem os remédios. Não, Fernando, mas tem as universidades. Bom, se você não conhece essa dinâmica, praticamente em todas as universidades, todas, praticamente em todas, pelo menos as que eu conheço, e eu conheço muitas, tá? E conheço muita gente no meio, onde os estudos são feitos assim: olha, vem um laboratório que chega num departamento de uma universidade, entra em contato lá com o chefe do departamento, fala: olha, tem uma pesquisa sobre essa medicação e aí precisamos fazer para ver se funciona ou não. Então, nós oferecemos o remédio, nós oferecemos Uhum.
equipamento, nós oferecemos tudo, e se você fizer o estudo, nós vamos levá-lo para tudo quanto é congresso no mundo inteiro, para você mostrar os resultados. Sim. É interessante, né? Será que isso é uma pesquisa ética? Porque tem vários interesses acontecendo aqui, né? Tem vários interesses. Então, mudando para a tal das evidências, né? A tal das evidências científicas é muito interessante. A maioria enche a boca para falar, comprovado com evidência. É que eles não sabem o que é evidência. Mas a evidência científica, por exemplo, na medicina, deveria ter, no mínimo, 3 estudos para comprovar. E, frequentemente, quando sai um estudo comprovando uma coisa, o outro vai comprovar, não sai a mesma coisa. Então, deveria ter pelo menos 3, mas não tem. É raro você achar 3 ainda que dão o mesmo resultado. Outra, as pesquisas são feitas, patrocinadas pelos laboratórios. Você não vai encontrar, não, talvez encontre. Por exemplo, você encontrar pesquisa científica sobre profilaxia para evitar que a pessoa adoeça, praticamente não tem, porque não tem patrocínio. Mas você vê as pesquisas, basicamente, em cima de remédios. Quem é que patrocina isso? Então, são os fabricantes de remédio. E aí, o que vai aparecer dentro de uma revista científica, que também tem isso, né? Você faz uma pesquisa, você pode fazer uma pesquisa muito boa, só que você tem que colocar numa revista científica. E quem escolhe? Quem escolhe? As revistas científicas também têm alguns interesses por trás para ver o que coloca e o que não coloca. Você quer ver uma outra coisa? Se você pesquisar dentro das revistas científicas, você vai ver, se você fizer uma pesquisa provando que alguma coisa não funciona, é muito pouco provável que você consiga colocar a sua pesquisa dentro de uma revista. Mas se você provar que uma coisa funciona, aí sim. Então, quando você prova uma coisa que não funciona, as revistas não pegam. É raríssimo você ver uma revista que vai pegar uma pesquisa que mostra que alguma coisa não funciona. Esquisito, né? E aí fica assim... Olha só, vários pontos de vista aí que a gente precisa parar para pensar, realmente. Quer ver mais? Quantas pesquisas científicas são feitas no mundo? Milhares. E quem é que escolhe as evidências? Porque fica assim, é baseado em evidências. É parecidíssimo com aquilo que a gente estava falando. Você vai na internet, você escolhe o que você quiser. Então, assim, baseado em evidência. Eu vou pegar aqui um conjunto de pesquisas que comprovam que esse remédio verde é muito superior ao amarelo e você usa, tá? Ok, então agora as pesquisas mostraram isso. Mas a questão é, quais pesquisas você viu? Agora imagina a quantidade. São milhares de pesquisas que saem o tempo todo. Sei lá, não sei, por dia deve sair milhares. Quem é que analisa esse monte de pesquisas? E aí fica, quem escolhe as evidências? Porque alguém lá em cima escolhe as evidências, porque tem muitas evidências. Se você pesquisar evidência que o mundo emocional é capaz de criar e cronificar doenças, isso existe, está cheio de evidências, mas a questão é que quem seleciona as evidências não olha para isso, mas é evidente. Todo mundo sabe, aliás, né? Não precisa nem... Exatamente, isso que eu ia falar, todo mundo sabe disso. Mas aí fica assim, quem será que está lá em cima que escolhe as evidências? Porque os médicos não têm tempo para ler milhares de estudos que saem todo dia. Então, eles não vão conseguir ver. Quer ver outra coisa? Aí vem a evidência científica. A evidência científica, se você tiver essa queixa, você tem que fazer, por exemplo, uma tomografia. Em que país você tem tomografia que você pode fazer à vontade? Não tem qualquer um. E aí começa a criticar. E aí tem uma lá que começou a criticar o Japão, que ela passou por uma situação maluca. Quem sabe daqui a pouco eu falo sobre isso de tempo. Passou por uma situação crítica, que é a coisa mais besta do mundo, mas quase tirou a vida dela. E é uma das que defende a visão científica. Ela mesmo passou por uma situação horrível. Então, ela teve pegando aqui, isso tem a ver com esse universo. Sim. Ela fez um vídeo, eu até me surpreendi ela fazer um vídeo sobre isso, porque ela o tempo todo defende e ataca
defende as pesquisas, comprovação científica, ataca todo mundo. Só que ela passou por uma situação terrível que ela podia até morrer. Uhum. Interessante, mas também não aprende, né? Quem sabe tem que aparecer mais alguma coisa. Ela começou a sentir uma dor abdominal. Aí começou a descrever. Ela falou, eu passei por uma situação, ela gravou isso aí depois de acho que mais de um ano que ela teve um problema até resolver. Ela começou a descrever. Gente, eu sou cirurgião, só de olhar para aquilo. Eu falei, gente, isso aí está com cara de apendicite, né? Sabe assim? Isso aí deve ser um apendicite, mano. E apendicite, o diagnóstico é clínico. Você põe a mão, Sim. você vai lá ver alguns sinais, se tem sinal de peritonite, como é que faz. Não, aí como é evidência, né? Tinha que fazer um monte de exames para ver se nos exames tinha uma comprovação científica que ela tinha apendicite. Sério? Aí começou. Aí ela com uma dor absurda e fazendo um monte de coisas. Aí, segundo ela, diz que veio o especialista em apendicite. Eu falei, não acredito. Ele avaliou os exames e estava faltando dados nos exames para dizer Não, e que... apendicite tem que ser uma coisa rápida, não tem? Não tem que... Não, mas hoje em dia tem que ter comprovação. Você Tá. não pode fazer uma cirurgia se não tem algum exame mostrando que tem apendicite. Por quê? Porque o estudo clínico não vale mais nada. Então, e é interessante, apendicite é um fenômeno interessante, né? Porque apendicite, se você operar no início, é a coisa mais simples, a cirurgia é extremamente simples, o risco é quase nenhum. Agora, se você demorar para operar, a coisa começa a complicar. E é horas, muitas vezes são horas, você tem que fazer aquilo rápido. E aí o que aconteceu? Ela vai e começa a sentir dor, e aí começa a fazer um monte de exames, aí ela critica, porque tudo é caro, ela mora no Japão, é tudo caro, a medicina no Japão é uma porcaria, a medicina no Japão é baseada em evidências, como também lá nos Estados Unidos. Então tem que comprovar as evidências, e é tudo pago, né, porque quem é que vai pagar todo esse monte de exames que a medicina baseada em evidências diz que tem que fazer? Então, para país pobre, não tem condições, porque tudo tem que fazer milhões de exames. Caramba. Ela estava lá no Japão, gastou uma bela de uma grana, e aí vinha o médico especialista em apendicite, segundo ela, que avaliava os exames e dizia, não, está faltando, não é. E ela com dor, que nem uma louca lá, e aí começaram a dar remédio, e aí começaram antibiótico, que deve ser uma infecção, deve ser isso, deve ser aquilo. Eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Ficou aquilo, ia voltar para o hospital, voltava para casa, voltava para o hospital, voltava para casa. Aí ela descreveu... E não vira apendicite mesmo? Não, depois de um ano que descobriram. Oi? Aí, pra você ter ideia, aí ela descreveu uma cena muito interessante, que é típico, né? A gente chamava, na nossa época, lá atrás, sinal da maca positivo. Sinal da maca positivo era pesquisar peritonite, por exemplo. E a apendicite dá uma peritonite, localizada no início. Depois corre um risco de estourar aquilo e virar uma bagunça, né? E ela teve sorte, porque ficou, de tanto antibiótico e remédio, acho que grudou tudo ali, deve ter feito um estrago. O que é uma peritonite? Peritonite é a inflamação do peritônio. O peritônio é a membrana que envolve as vísceras dentro do abdômen. Se ela começar a inflamar, então tem vários receptores nervosos que trazem a dor. Então, o primeiro sinal, por exemplo, de apendicite, começa a dar uma inflamação no peritônio, ela não é localizada na fossa ilíaca direita, onde fica o apêndice. Começa a ficar aqui em cima, porque ela não é tão exata. Então, é mais aqui. Aí começa a dar uma sensação. Aí, quando eu fui descrevendo, eu falei, ixi, está com a cara que isso aí vai virar um apendicite, né? E aí o sinal da marca positivo que eu estava falando, né? Porque o peritônio, quando está inflamado, você aperta a barriga, né? Aqui a barriga, você dá uma apertada assim, ó, chama descompressão brusca positiva. Você aperta assim devagarzinho, depois você solta. Nossa, a hora que você solta, a pessoa dá um pulo, porque vem uma dor muito forte. Chama sinal da descompressão brusca.
assim, você aperta devagarzinho, dá uma dorzinha, mas você solta. No soltar, a pessoa pula. Isso aí, às vezes, a gente falava sinal da maca positiva, que é assim, às vezes o cliente está tão assustado, cheio de coisa lá, e aí, para você já fazer uma pesquisa sem colocar a mão no cliente para ver se tem peritonite, você está chegando perto da maca, você dá um tranquinho na maca, pum, sabe esse tranquinho? Sim. Aí a pessoa, isso já dá para saber, dependendo do pulo que ela der e a dor que ela sente, você já sabe se é peritonite. Então, isso é sinal da maca positivo. E ela falou uma coisa assim, o meu marido tinha que sair da cama porque cada vez que ele mexia, doía tudo. Sinal da maca positiva. Gente do céu, eu falei, mas quem é que vai abrir essa mulher? Porque agora também, se você faz uma cirurgia, mas os exames não estão evidentes que tem uma dinâmica cirúrgica, ninguém abre. Porque se você abrir, você pode ser processado. Nossa! Ah, e aí vai. E eu falei, meu Deus, qual o final dessa história? Eu sei que ela sofreu, e foi mais de um ano. Ela acabou vindo para o Brasil, lá no HC, e aí toca, imagina como é que estava aquilo, né? E algum corajoso, né, cirurgião corajoso, foi lá e abriu, né? E adivinha o que era? Uma apendicite que estava toda bloqueada, e ela podia ter morrido nessa história toda, né? Esse é o grande risco de hoje em dia. Você tira a autoridade do médico. O médico hoje em dia não pode fazer nada. Ah, não está no protocolo. Se está com dor, você pede tal exame. Se o exame mostrar, e a apendicite é um dos problemas seríssimos. Aí no final é interessante, que fala, não, mas o médico aqui, ele fez as coisas comprovadas cientificamente, que ele segue. Gente, medicina é algo interessantíssimo, né? Caramba. A autoridade médica, a experiência médica é jogada no lixo. Então, assim, se você pegar um médico que acabou de se formar e um médico que está há 40 anos no mercado, é tudo igual, porque você tem que fazer sempre a mesma coisa. E ai dele se não fizer. Então, você faz o quê? Você está matando a experiência médica. E quem comanda tudo isso? Quem é que escolhe as evidências? Tem alguém lá em cima que escolhe as evidências. Conclusão, o médico ele tem que ser escravo das evidências. Porque se ele fizer qualquer coisa errada, ele pode ser processado. Errada porque não segue o... Conclusão, quem é que paga o preço de tudo isso? O doente. O doente. Só para dar uma dica, a medicina nos Estados Unidos, por exemplo, é considerada uma das mais importantes do mundo, não é? A iatrogenia é as dinâmicas causadas pelos médicos. Ele que cura, de repente, dá problema. A morte por iatrogenia nos Estados Unidos é a terceira. Depois de infarto e câncer. Aí vem iatrogenia. É a terceira causa de morte. Caramba! Mas é uma medicina baseada em evidências. Vai lá nos Estados Unidos, fica doente, você vai ver a quantidade de exames que você vai ter que fazer. Você vai fazer exames, não é para ver se você está bem, é para o médico se proteger da justiça, para não ser atacado pela justiça, pede um monte de exame para se proteger, não é para saber se o cliente tem aquilo. Ó, eu fiz todo esse monte de exames, não deu nada, hein, tá? Então eu provo que eu estou inocente. Fica esse alerta aí para todos, então, né? Que aí, realmente... O povo, hoje em dia, assim, é a psicologia baseada em evidências, é a medicina baseada em evidências. Como se as evidências... falando em psicologia, vou te cortar. Vai. Eu não deixei você falar, né? É verdade. Não, mas eu tô aqui, eu tô aprendendo, assim, eu tô, tipo, chocada, né? Assim, meu Deus do céu, o que vai ser dessa medicina amanhã? A medicina é terrível. Mas você está falando da psicologia e a gente tinha falado lá no começo do episódio que você tinha visto lá o podcast do Inteligência Limitada. É verdade. E você tinha falado da dinâmica da mulher com depressão e o filho com autismo. Me chamou a atenção que começaram a falar de um caso, não sei se esse caso foi feito numa constelação, não lembro o que era. E que tinha uma dinâmica onde tinha um filho com autismo e tinha a mãe que tinha depressão. E aí, de repente, o psicólogo fala, não, mas isso não tem nada a ver. Sabe algo assim, como a mãe com depressão não altera o autismo da criança.
O autismo tem uma dificuldade de relacionamento impressionante. Sim. E a mãe com depressão não afeta, sabe assim, ficou uma coisa tão estranha. Eu falei, gente, é um sistema. Aliás, eu estou vendo 2 doentes aqui, a criança e a mãe. Porque se a mãe tem dinâmica de depressão, ela também Sim. provavelmente teve uma dinâmica com maternagem complicada lá atrás. Uhum. E a criança também. E aí são E já tem estudos científicos que comprovam, né, o quanto é essencial esse afeto que tem que ter da mãe com o bebê para o desenvolvimento da criança. até Só com que a quando a criança com pessoa está autismo. doente com depressão, ela tem dificuldade desse afeto, como que não vai afetar o E aí, de repente, o psicólogo falando, eu achei estranho. Eu até assim, eu gostaria de perguntar para ele, ficou estranho ver. Não, é como se uma coisa não tivesse nada a ver. Eu falei, ué, tem um sistema doente. Interessante quando a gente fala de sistêmica, a gente vê o sistema doente. Então, o sistema está doente. Dentro do sistema doente, tem elementos que sofrem com essa dinâmica do sistema. E com certeza isso não começou com essa mãe, nem com o nascimento dessa criança. Já começou bem antes. Isso já vem de longe. E aí é interessante, a gente estava falando de dinâmica científica e sistêmica, e acabamos não falando sobre isso. Você percebeu, Luísa? Acho que fomos seguindo por um caminho. Mas vamos lá. Quando você vê uma dinâmica sistêmica, por exemplo, quando eu olho, eu vejo um sistema doente. Eu vejo que dentro desse sistema doente tem elementos carregando essa doença do sistema, tanto a mãe quanto a criança. E aí parece que a culpa é de alguém. Aí vem uma dinâmica, não, então a culpa do autismo é da mãe, a culpa da depressão da mãe é a criança. Será que maluquice é essa de culpa? Tem um sistema doente, tem pessoas que precisam de ajuda. E tanto o autismo como a depressão, no fundo, estão conectados lá, se você entender de dinâmicas sistêmicas. Sim. Então, por exemplo, quando vai se falar de ser humano, de vida, de relacionamento, o que acontece é que se você conseguir olhar para o sistema como um todo, você vai entender se aquela dinâmica sistêmica está saudável ou se aquela dinâmica sistêmica está doentia. E aí o que se vê tem uma dinâmica sistêmica doentia. E o que precisa ser feito para ajudar não é só um ou outro, e nem é ficar colocando a culpa a outro. Mas é óbvio que influencia. Tanto o autismo dessa criança influencia na depressão da mãe, como a depressão da mãe influencia no autismo, porque essas dinâmicas estão ali presentes no sistema. Sim. Se você não entender a dinâmica doentia do sistema, e eu fiquei curioso, eu falei, se ele tem essa visão, então ele vai tratar o quê? E que raio de evidência maluca é essa? Porque aí você vê um indivíduo isolado, né? Ué, você não está vendo o indivíduo na relação? Veja, é diferente ter uma mulher com depressão, solteira, uma mulher com depressão, casada, uma mulher com depressão no quarto casamento, uma mulher com depressão com filhos, sem filhos, com morte de filhos, com filhos doentes. Veja, tudo isso aqui não é importante. Gente, eu sinceramente eu fico assim, mas é extremamente importante, porque o ambiente, o meio vai afetar. Uma coisa a ver com a outra, sabe assim? Então você trata o indivíduo isolado, mas não consegue entender o meio que ele está. Isso me chamou a atenção. Eu falei, mas que esquisito isso. Que estranho. Fiquei até curioso para saber que raio de tratamento e que raio de tratamento baseado em evidência que resolve uma dinâmica dessa. Que raio de tratamento em evidência resolve drogadicção, que é uma coisa terrível, que ninguém sabe o que fazer com isso. Então, quando você vê dinâmica sistêmica, a dinâmica sistêmica tem uma diferença muito grande do científico. O científico é o exato. A dinâmica sistêmica são probabilidades. Não tem exato. E as duas são importantes, né? As duas são opostas e complementares. Elas andando juntas é o caminho do sucesso. Maravilhoso. Mas aí fica assim, ou é isso ou é aquilo. Imagina, por exemplo, na medicina,
eu serei o defensor do ultrassom e você será a defensora da tomografia. Tem certos exames que o ultrassom dá melhores resultados que a tomografia. Tem outras situações onde a tomografia dá melhores resultados que o ultrassom. Em várias situações eles se complementam. Se você tem um câncer de mama, você vai fazer lá uma tomografia, uma ressonância, e frequentemente depois pede ultrassom para ver se comprova se tem alguma lesão importante. Os dois são complementares. Então, são dinâmicas muito diferentes, forma de avaliar, forma de pesquisar, de trabalhar, que tudo tem a sua área, tudo tem o seu campo. As duas dinâmicas são importantes. E você estava falando essa questão da vida, né? Tem até uma aula que você coloca lá na Consciência Sistêmica, falando sobre a dinâmica científica e sistêmica, que você utiliza aquele exemplo do relógio, que você pode tirar todas as partes do relógio, você pode mandar para outro lugar, qualquer outro ambiente. Se tiver alguém que entende de montar relógio, vai montar o relógio do jeito que está. Você desmonta e monta, dá tudo certo. Dá tudo certo. Vai ter uma comprovação científica que o relógio funciona. Aí a outra parte qual é, Luísa? Diferente de um ser humano. Se você desmembra um ser humano, como é que você vai? Depois monta. Ele não vai mais estar vivo. Exato. Exato, porque... Você pode até montar ele, mas a vida acabou. A vida acabou. Porque é interessante, né? Qual é a diferença da vida e da morte? Então, se você estudar os átomos de carbono, de nitrogênio, hidrogênio, tudo que tem aqui dentro de nós, o indivíduo vivo e morto tem os mesmos átomos. Se eu morrer agora, nesse momento, se você analisar todas as minhas células, estão aqui. As organelas da célula estão tudo lá. Só tem um problema, estou morto. Mas a matéria está lá. Então, quando é para estudar matéria, o científico é perfeito. Quando é para estudar vida, o científico já começa a dar problema. Por quê? Porque vida está sempre em movimento, sempre em mudanças. E a comprovação científica é, nessas condições, com esta amostragem, o resultado foi este. E aí vem uma generalização. Se isso aqui funcionou, então funciona no resto, que chama generalização. E sabe aonde, por exemplo, isso dá um monte de problemas? Vou voltar para a medicina, porque quem trabalha em medicina sabe disso. De repente, você é visitado pelos propagandistas de laboratório que vêm trazer os medicamentos novos do mundo. Agora, olha, isso aqui está comprovado. Todos os remédios que são lançados têm comprovação científica. Senão, não é lançado. Sim, claro. Não é lançado. Então, assim, tem todo um protocolo, faz-se tudo isso e lançam os remédios. E aí tem uma dinâmica interessante. Quantos remédios nós já ouvimos falar que foi tirado do mercado? Mas não entrou com comprovação científica? Entrou. Se você passou por vários congressos, você escutou que aquele medicamento é lindo e maravilhoso para isso aqui. Aí você prescreve. De repente, você tem uma surpresa. Porque esse remédio agora está proibido. Mas teve a comprovação científica. A comprovação científica do remédio foi feita numa população daquele tipo. Aí depois você começa a dar o remédio para uma população que não é aquele tipo de população. Então você vai ver pessoas que têm vários tipos de doenças concomitantes e que de repente pode ser bom por uma coisa, mas pior a outra. Mas isso você não vai ter comprovação científica. Você vai ter comprovação quando? Quando você joga no mercado. Aí você vai ver que o remédio tem uma interação medicamentosa com o outro. É isso que eu ia falar, a relação entre os remédios também, se você está tomando um, depois vai prejudicar o tratamento do outro. De repente vira um problema seríssimo. Aí você vai pegar populações diversas. Tem populações que às vezes têm um tipo de enzima que não está tão forte, ou não tem uma presença tão grande contra outros, e aquela enzima é fundamental, e aquilo vai dar um problema. Quando se faz pesquisas científicas, naquele momento, daquela forma, com aquelas pessoas funcionam. Eu vou dizer mais uma coisa interessante. Você sabia que, frequentemente, as drogas não são liberadas, por exemplo, nos Estados Unidos?
primeiro lança em países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, África, sabe? Lança lá. Deixa ver a população tomar e ver se vai funcionar. Mas não é se vai funcionar, é se não vai dar algum problema maior. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos viram pesquisas. Então, assim, está comprovado cientificamente com aquela turminha, né? Aí Sim. lançam os países mais subdesenvolvidos. Olha, nós recebemos remédios assim. Parece que assim, nós recebemos primeiro que os outros. Né? Recebemos primeiro que os outros, né? Adivinha por quê? Adivinha por quê? E Olha aí, só, hein? e aí fica, por exemplo, você lembra da talidomida? Você já ouviu falar da Você já me falou. Aham. da talidomida? Talidomida era um remédio, não, ainda é um remédio excepcional para hiperemese gravídica. Hiperemese é vômito. Então, a mulher está vomitando demais durante a gravidez, talidomida é maravilhoso. E era um remédio prescrito por todos os médicos, era um remédio extremamente seguro, entendeu? Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, começou a se ver as crianças nascendo com focomia, quer dizer, não nascia sem braço, sem perna, com várias outras coisas. Sim. E aí descobriram que era o efeito da medicação nos 3 primeiros meses da gravidez. E esse remédio é teratogênico. Então, ele criava malformações. E aí, de repente, mas quantos médicos prescreveram? Eu não sei se você lembra, quando você era criança, tinha as crianças que andavam com aquelas botas esquisitas no pé. Sim, sim. Era na época, né? Sim, Você vê lembro. alguma criança com essas botas hoje em dia? Não. Não. Por quê? Porque não servia para nada. Mas o que era Lá provado atrás. cientificamente era que tinha que usar aquelas botas para conservar. Depois vi que não funcionava para nada. Ixi, e assim vai. Eu fui no lançamento mundial de um remédio, eu não sei nem se eu devo falar aqui, mas um remédio que era para o estômago. Ele mexia no mecanismo das prostaglandinas. Era um remédio maravilhoso para o aparelho digestivo, para a duodenite, para úlcera, para gastrite. Nossa, era amostra grátis para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. E remédio... Aí eu aprendi uma coisa na minha faculdade, um professor meu de propedêutica, que ele falava assim, sábio, né? Porque, assim, eu gosto de sábios, né? Assim, Propedêutica. propedêutica é a arte de ensinar as pessoas, tá? É mudar a medicina. Então, assim, ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim, olha, nunca seja o primeiro a prescrever um remédio, mas também não vai ser o último, tá? Então, tipo assim, sabe, sabedoria, bom senso, remédio novo, dá um tempo, sabe, assim, não Sim, sim. seja, não vai pegar e falar agora. E aí o que acontece? Esse remédio, para a parte do aparelho digestivo, não serviu para nada, porque eu nunca vi ninguém com resultados maravilhosos. Mas os estudos científicos, a comprovação vinha de tudo quanto é lugar do mundo. Um monte de universidades que comprovaram que aquele remédio funcionava. Mas depois eles descobriram um efeito nesse remédio, que ele era abortivo. E aí, claro que até o efeito colateral ficou melhor do que o que eles tinham. Então, até as ações da empresa subiram muito, porque descobriram um remédio que era abortivo e não existia, né? Tá? Então, do mesmo jeito, o Viagra. O Viagra é um vasodilatador coronariano, foi feito para o coração. É mesmo? Então, estou falando, Viagra surgiu para ser um vasodilatador coronariano. E, de repente, eles descobriram um efeito colateral, que ele fazia uma vasodilatação lá no pênis. Então, enchia. Esse efeito colateral, opa! O efeito colateral. Então, as comprovações científicas eram para o coração, mas, de repente, descobriram que aquilo tinha um outro efeito colateral. Sim. No coração não funcionava tão bem, não, mas funcionou muito bem na região peniana. Quer dizer, foi um remédio maravilhoso. Quer dizer, eles atiraram numa pomba, acertaram num, sei lá, num peru, uma coisa assim, mano. Pegaram um padrãozinho. Descobriram coisa maravilhosa.
E é interessante que na medicina você vê isso de monte, de monte. Sim, sim. Tem um remédio também para pressão que descobriram que faz crescer cabelo. Então, o remédio é antihipertensivo, mas tem um efeito colateral. E às vezes o efeito colateral fica mais interessante, hoje em dia se usa muito esse Do remédio. que o objetivo do remédio. Mas as evidências científicas são muito Aham, engraçadas. Então, as comprovações científicas, gente do céu, sim. e é interessante que quando alguém começa a falar uma coisa nova, ele é atacado. Ele é É. atacado. Então, assim, é um medo da novidade, é um medo da inovação, é um ataque Uhum. o tempo todo. Então, Freud, quando começou a falar do mundo do inconsciente, nossa senhora, queriam acabar com ele. O próprio Einstein, quando Einstein ousou falar da teoria da relatividade, e aí ele simplesmente colocou em xeque o que Uhum. era a gravidade. E a gravidade, o Newton, a física newtoniana, Sim. comprovada, tudo assim, de repente o Einstein vem e fala que não é bem aquilo, que é diferente. Aí ele fala de espaço, espaço-tempo, ele fala que a gravidade é uma coisa completamente diferente. Aí queriam matá-lo, né? Queriam matá-lo. É É. óbvio. Porque é um judeuzinho, aí começa, é um judeuzinho, que trabalha numa firma de fazer patentes lá, é um burocrata Aham. qualquer, não está em nenhuma universidade, não é. E aí, quando começaram a comprovar as coisas, falei, ixi, o cara é um gênio, né? Mas ele foi atacado, é óbvio que foi, né? Sim. Então, falar, é um judeuzinho, como é que pode? Judeu, aí não sabia. Ah, tinha Suíça, Alemanha, Austrália, Áustria, sei lá, ninguém queria Uhum. saber dele, todo mundo queria saber dele. A hora que ele ficou famoso, todo mundo queria. Olha, é uma É, coisa. vai utilizando os recursos que você pode agregar o povo que vai atacar junto com você, fazer Nossa, aqueles clãs. não é? E aí foi interessante, porque depois que descobriram que a luz faz curva, como ele falou que fazia, e aí pesquisaram numa eclipse, que inclusive no Brasil fez parte, não me engano, de Sobral, lá no Ceará, alguma coisa, fez parte do eclipse total da Lua, do Sol. Você via que a luz a estrela mudava de lugar. A estrela não muda de lugar. A, o raio, a luz, o raio de luz, quando passava pelo Sol, mudava, não é a estrela que mudava. Uhum. Aí Uhum. comprovou que o, a, a luz faz curva e tem efeito da gravidade. Era uma coisa assim, comprovaram. E É. aí é interessante, nós estamos falando aqui, eu não sei para onde foi falar, eu comecei a falar, sinto, Luísa, mas eu acho que eu dominei esse negócio aqui que nem um louco. Mas eu tô adorando, porque eu Eu sou tô vendo apaixonado vários pontos de por essas vista coisas. aí que eu ainda não conhecia. Então, por exemplo, tem o Marcelo Gleisner, que é um cara muito bom, adoro ele. Também fala sobre astronomia, ele fala sobre essas ciências todas. E ele faz uma metáfora muito interessante. Ele fala assim: a comprovação científica é como uma ilha. É uma ilha, que é Hã. tudo que é comprovado, é como se fosse uma ilha. E aí, essa ilha, conforme ela cresce, as bordas da ilha aumentam. E as bordas da ilha é aquilo, faz a fronteira do conhecido com o desconhecido, que é o mar. Ah, Então, que quanto legal. mais você cresce nessa comprovação científica, sinceramente, maior a área que você tem, que são as novas perguntas, os novos questionamentos, as novas Uhum. dinâmicas que você precisa, e isso não tem fim. Sim. Não tem fim. Então, quando ele fala, por exemplo, da astronomia, imagina a cabeça do ser humano para entender esse universo aqui. Aí o que ele É. coloca? Tem as certezas e tem as teorias. Então, quando fala teoria do Big Bang, por exemplo, a vida não foi comprovada cientificamente a origem dela. Ninguém sabe. Tem um monte de chutes, teorias, hipóteses, mas não tem comprovação científica. Então, será que nós não vivemos? Porque não tem comprovação científica, mas nós estamos vivos. Mas não tem Uhum. comprovação científica que existe vida. Não, mas tem vida no outro É. planeta? Não sei. A gente só conhece um tipo de vida, a nossa, né? Aqui desse planeta. Será que em outro planeta deve ter um outro tipo de vida que não é baseado em carbono, que é em silício, sei lá, que tem uma outra dinâmica Sim. completamente diferente? E o único referencial que a gente conhece de vida é o nosso. Então, quando vai buscar vida em outro planeta também, você está buscando alterações que têm a ver com a nossa forma de vida. Mas Uhum. não é, não sei se é. Sim. Então,
que a gente conhece sobre isso? Então, quanto mais eles colocam lá os telescópios, colocam aqueles satélites, dá para ver lá, cada vez que vê, eles se surpreendem, porque é uma coisa tão louca, é um universo tão gigantesco, teoria de tudo, teoria do caos, teoria da relatividade, teoria porque não dá para comprovar cientificamente, mas existem dinâmicas de explicações. E como fala, a comprovação científica é a melhor forma de olhar para a realidade, mas não é a realidade. Então, eu comprovei cientificamente isso aqui, então eu estou vendo, mas isso é a realidade? É a realidade nesse momento, para essa dinâmica, nessa situação. Sim. Mas é a melhor forma de ver a realidade, mas não quer dizer que seja a realidade, porque daqui a pouco, você mesmo falou, vai ter comprovação científica que não é aquilo. Por quê? Porque você pega um elemento novo e uma dinâmica nova, a hora que você coloca aquilo, muda tudo. E quem trabalha com sistema e constelação sabe disso. Se você colocar um elemento novo, muda o contexto, não é? Sim. Você monta a constelação, põe um elemento novo ali. Põe um elemento e vê o que acontece. Eu vou colocar a sua, sei lá, a sexualidade da sua mãe e do seu pai, sei lá. Eu vou colocar aqui uma criança que morreu que não está aqui. Põe. Aí, de repente, aquilo faz um sentido absurdo. Por quê? Porque são os vários elementos e relacionamentos que você pesquisa. Mas você vai ter certeza absoluta de tudo que você faz na constelação? Não. Você vai buscar informações que você consegue ver, mas tem muitas outras que você não consegue. Só que não é certeza absoluta, né? Exatamente. Né? E aí o pessoal que tem medo de ver a realidade começa a tirar pedra, né? A questão é, não tem nenhuma comprovação científica que a constelação funcione. E também não tem nenhuma comprovação científica que ela não funcione. Não tem que funcione e também não tem que não funcione. A questão é que tem pessoas que já têm evidências, nós somos uma evidência, nossos alunos dentro do curso, nossos clientes, são evidências de que a constelação traz um monte de benefícios. E também vai ter as pessoas que já passaram. Se for bem feita, né? Claro. Porque também tem evidências profissionais mal formados, que estão brincando de profissionais, fazem estrago como qualquer profissional em qualquer área. Em qualquer área, exato. E vão ter pessoas que também fizeram a constelação e para elas a constelação não funcionou. Não significa que a constelação é ruim, é má, destrói a vida das pessoas. Não, gente, se não fez sentido para você a constelação, tem vários outros tipos de terapia para você escolher qual se encaixa melhor no seu perfil. Uma forma de se pesquisar e de se trabalhar. É a única? Não. É a melhor de todas? Não. Não. Aí fica assim, aí vira comparação e vira joguinho de poder para ver o que presta, o que não presta, o que é o, sei lá, padrão ouro, padrão não sei o quê. Gente, aí você vê casos dentro dessas dinâmicas que demoram décadas e não saem do lugar, fica rodando. Aí faz uma constelação melhor. Como também tem casos que faz 10 constelações e não sai do lugar. Então tem de tudo, tem de tudo. A questão é, precisa ter um bom profissional em qualquer área, em qualquer área. Sim. Ter um bom profissional, saber até onde ele consegue ir, saber até onde o cliente pode ir, porque às vezes o cliente também não está pronto para ir para um monte de lugares. O nível de consciência dele é isso. Se você levar, ajudou. Só que, você sabe, tem muitas coisas ainda a serem pesquisadas e trabalhadas. Aqui é até onde ele conseguiu chegar nesse momento. Ok. Mas fica essa fantasia que resolve tudo, é certeza absoluta de tudo. Meu Deus do céu. Bom. É um tipo de terapia, assim como tem várias outras, e não tem qual é a certa, qual é a errada, qual é a que funciona para todo mundo e qual não funciona, quem é a vilã, quem é a mocinha. Não existe isso. Então tem todo tipo de trabalho para o que encaixa melhor para cada pessoa. A questão tem vários vieses que são o tipo de profissional, porque hoje em dia muitas vezes o que assusta
E vou falar que assusta até a gente, né, que trabalha com constelação de uma maneira séria. A gente observa que quando a constelação deu um boom, positivamente falando, porque lá atrás, lembra lá que teve até uma matéria no Fantástico falando muito bem da constelação e tudo mais. Quando veio esse boom positivo, nossa, teve um monte de constelador e depois do marketing digital veio mais ainda e muita gente agregando a constelação com diferentes áreas. Então, a constelação com o espiritismo, a constelação com religião, a constelação com paranormalidade. Então, isso traz essa confusão na cabeça das pessoas que, de repente, têm uma crença que é diferente, né? Mas a constelação em si, a essência do trabalho da sistêmica, não tem nada a ver com isso. Mas tem pessoas que agregam isso, mas não é isso. Porque deviam mudar o nome, né? Se você vai fazer uma coisa que não é isso, aí mistura tudo. Por isso, a constelação virou um balaio de gatos, né? Tem de tudo lá dentro, né? E até nós mesmos somos da constelação, também fazemos uma crítica enorme a péssimos profissionais e coisas que se misturaram. Não temos nada contra a religião, não temos nada contra o espiritismo, só tem um problema, a constelação não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. E quem não conhece constelação, começa a observar, sabe? Vem com a xícara vazia, porque com a xícara cheia você não entende. E aquela história, vou terminar com aquilo que eu comecei, que era o Grodeck. Eu adoro o Grodeck. O Grodeck, realmente, ele falou, o foco para mim é a pessoa que está na minha frente. E não é a abordagem, a evidência, a não sei o quê. É uma forma diferente de trabalhar. E é isso que a gente faz muito nos nossos cursos também, ajudar o profissional a olhar para a pessoa, para o indivíduo. Ele é único. Aquele ser humano que está na sua frente é único. E você precisa fazer uma conexão com ele, entender esse universo, esse ser humano. E isso sim é o que vai fazer mais sentido. Se eu ficar preso nas evidências, é que, como o Grodeck falou da psicanálise, eu tenho que seguir o que falaram que eu tenho que fazer. Só tem um problema, eu perco o cliente de vista. E para nós, o cliente é o nosso universo. Quem está na nossa frente é o cliente. O que nós vamos fazer é aquilo que é o melhor para o cliente naquele momento, naquela situação, com os recursos que ele tem, com os recursos que nós temos como profissional. Porque ele é único, ele é o universo. Não é ele se encaixa dentro das evidências e ele vai ficar, diz que 1 se você quiser falar com Deus, diz que 2 se você quer falar com o anjinho, diz que 3 se você quer falar com o presidente da República. Sabe esse telemarketing? Depois de 10 opções, você fala, gente, mas nenhuma dessas eu quero. E aí, aí começa de novo. Diz que 1 para falar com Deus, diz que 2... Não, eu quero falar com um ser humano. Eu quero falar com um ser humano. Não tem um ser humano aí do outro lado? Porque nenhuma dessas se encaixa. E você tem que ter uma dessas. Por quê? Baseado em evidências, as 10 questões importantes são essas. Então, e se eu não tiver isso? Cadê um ser humano para eu conversar? Até o telemarketing é baseado em evidências, né? Então, então tá lá. É interessante. Vem uma outra coisa. Todo trabalho profissional é baseado em evidências. É baseado. Só que a questão das evidências, por exemplo, como você comentou, nós trabalhamos muito com a evidência daquilo que funciona e o que não funciona com os clientes. Para uns funciona uma coisa, para outros funciona outra. Isso para nós são evidências. Evidências que as pessoas são únicas, são indivíduos, que nós temos que respeitar e saber como lidar com tudo isso. Até porque a própria constelação foi feita em evidências, né? Foi baseada... sendo, né? Porque a constelação mudou muito. Eu lembro no começo, tinha certas coisas que se fazia. Hoje não se faz mais isso de jeito nenhum. Por quê? Porque observou-se como uma dinâmica fenomenológica, um fenômeno está sempre em movimento. Isso não funciona. Isso funciona e tem coisas melhores a serem feitas. E fazendo coisas melhores também funciona. E aí você não precisa fazer os outros. E é uma dinâmica que está em evolução, como a medicina está em evolução, como tudo deveria estar em evolução. E aquilo que muda, tem certas coisas que foram boas, né? A carroça de boi é muito boa. Eu tenho uma aqui até, uma carroça. Falta tudo, mas como decoração tá bonito, mas
A máquina de escrever foi excelente, eu até fiz datilografia. Sim. Mas... É isso aí. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer essa ampliação de consciência para vocês, de que tanto a dinâmica sistêmica quanto a científica, as duas funcionam. juntas, elas são opostas e exato, elas são opostas e Tem complementares. coisas que funcionam muito bem com a dinâmica científica, Sim. e tem coisas que funcionam muito bem com a sistêmica. E se você souber navegar, é como ter acelerador e breque. Você tem que aprender a lidar com os dois. Agora, qual que é melhor, acelerador ou breque? Gente, para dirigir, você tem que ter os dois. Você consegue dirigir sem o outro, mas uma funciona para acelerar, outra para brecar. Sim, se tiver uma curva, se tiver um buraco, alguma coisa, você breca. Se tiver bem, você acelera. Ué, gente, você sabe uma coisa assim? Então, existem campos maravilhosos para as duas. Agora, quando uma diz que domina e a outra não presta, é como cortar minha mão esquerda e dizer que a mão direita é melhor, cortar minha perna esquerda e dizer que a minha perna direita é melhor. E aí fica nesse jogo de comparação. Bom exemplo. Muito humano, gente, é para agregar e não para criar. Mas a gente gosta de guerra, gosta de disputa e gosta de dizer: estou certo, sou bom e sou inocente. Então o outro é errado, ruim e culpado. Pronto. Triângulo dramático. Ai, meu Deus do céu. Naquela discussão eu vi uma coisa assim: tem gente que melhorou com as constelações. Eu falo, mas essa pessoa também estava em atendimento médico, estava no céu, então pode ser que ela tenha melhorado por outras coisas e não pela constelação. E aí depois fala assim, mas tem pessoa que foi lá e ficou ruim. Ué, pode ser que ela tenha ficado ruim, não é pela constelação. Engraçado, os argumentos servem para uma coisa, servem para outra. É impressionante. A opinião é engraçado, né? É o que você falou. Cada um vai defender o que lhe convém. E sempre vai ter argumento, sempre vai ter evidência, sempre vai ter prova. Se a gente quiser provar que a constelação é a melhor coisa do mundo e que funciona e levantar a bandeira, a gente vai achar. Se a gente quiser detonar também vamos achar. A gente vai achar. Então, cada um vai defender o que lhe convém, o que fica gostosinho na zona de conforto, o que eu saio de bom, o que eu saio de inocente, o que eu saio de certo. Então é isso, gente. Se você foi para uma experiência com constelação, com um bom profissional, mas também nas outras áreas também, né? Com um bom profissional, na psicologia, na psicanálise, tudo também, né? Busquem bons profissionais. Funcionou? Excelente. Ótimo. Excelente, funcionou. Então tá ótimo, maravilhoso, continua. Não funcionou? Busca um outro caminho. De repente achou, ok, sem problema algum, sem competição, sem guerra. Não tem necessidade. Para que tudo isso? Exato. Tem tantas linhas, tantas abordagens. Para uns funciona um, para outros funciona outro. Medicina oriental funciona para uns, outro. É isso que eu acho estranho, né? Porque a pessoa julga que deu certo para a pessoa. Por que deixa a pessoa ser beneficiada e deixa ela em paz? Aí a pessoa funcionou. Não pode ter funcionado, porque está errado. Então, então eu fiz uma coisa que deu certo. Exato. É que nem a Anitta, fez a tatuagem da constelação. Nossa, aí começando a massacrar. Gente, se ela fez e funcionou, parabéns para ela, que bom, melhorou, está excelente, siga a sua vida. Não, mas eu tenho que atacar porque ela melhorou com uma coisa que eu não acredito. Eu acho que tem alguém que está precisando melhorar, não é ela que melhorou, é alguém que está criticando, que está na hora de ter uma mente mais aberta. Bom, Luísa. Bom, falamos muita coisa aqui, muita coisa interessante, ampliou demais a consciência. Exploramos, nem sei mais. Tá? Nossa, eu adquiri pontos de vistas importantes que eu não conhecia aí. Que bom. E tenho certeza que você que está assistindo, você que está escutando o podcast, também agregou muito conhecimento para vocês. Muito bem, lembrando você a seguir a gente nas redes sociais. A minha é Luísa Freitas CS, a do Fernando é Fernando Freitas CS. No Instagram, no YouTube, TikTok, estamos por lá. E também
deixar para você, se você tem essa curiosidade, você tem esse interesse de aprofundar cada vez mais nessa visão sistêmica, tem aí o livro do Poder da Essência Sistêmica e vários outros produtos aí. E tem também, tem até da constelação também, em algum lugar. Aqui. Da constelação, o corpo consciência. Vixe, a constelação, o corpo consciência. Ah, tá aqui, o corpo consciência. Tá aqui. Para quem gosta de ciência, né, vai aprender muito aqui. Eu adoro ciência. Só para avisar, tá? Eu adoro ciência. Quem me conhece sabe muito bem disso, tá? E em breve está saindo um próximo livro também, aí, né? Nossa, hoje fizemos uma reunião aqui que não acabava nunca para estar finalizando o livro da psicossomática, tá? Então, vem aí mais um livro top. E você que gosta dessa dinâmica, você quer aprender a ser um bom profissional, um bom terapeuta, trabalhar muito bem com sistêmica, então tem a pós-graduação da consciência sistêmica, que tem uma tripla certificação. Certificação pelo IBRACS, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, pela Anhanguera, que é essa grande parceira no mundo universitário, e pelo MEC. E você vai aprender exatamente a olhar para o ser humano que está na sua frente, aprendendo a olhar para o ser humano que está dentro de você. É um grande desafio para a sua evolução pessoal, familiar e profissional, seja em que área que você trabalha. Porque se tiver relacionamento humano, com certeza a sistêmica vai fazer a diferença. E essa pós-graduação, ela está maravilhosa. Não é, Luísa? A Luísa é uma das professoras. Com certeza. Sou lá uma das professoras da pós-graduação. Já passei pela consciência sistêmica e, com certeza, foi a abordagem que transformou, falo de boca cheia, que transformou a minha vida e não estava passando por nenhum outro tratamento, foi justamente a consciência sistêmica que trouxe esse olhar muito mais claro, trouxe, a gente fala que é um manual de vida, né? Muita gente trouxe essa maneira de dizer que a consciência sistêmica é um manual de vida, e realmente é mesmo. Tem muitas pessoas que estão pedindo algo que nós estamos pensando, vamos ver, pedindo em fazer. Vocês não fazem um treinamento sobre essas leis da vida, sobre essas dinâmicas de vida, para viver mesmo? Tem muita gente querendo isso, né? Então, nós estamos pensando nisso. Aguardem no futuro. Aguardem. E para você que precisa dessa ajuda para resolver algum conflito, para resolver algum problema, está perdido, não sabe o que fazer, nós também fazemos atendimento. Então, se você quiser ser atendido, é só você olhar na descrição do vídeo, se você está assistindo aqui no YouTube, busque o contato e marque a sua sessão. Muito bem, mais algum recado que a gente precisa dar por aqui? Não, até ia complementar. Se você quer ser visto como ser humano único, então é esse lugar que você vai encontrar, que nós temos um interesse enorme em saber quem é você de verdade. E não colocá-lo como mais um daí e jogar as evidências de todo mundo. Funcionou para todo mundo, deve servir para você também. Não é assim que nós funcionamos. A nossa é roupa sob medida, né, Luísa? Então, exato. O nosso trabalho é justamente olhar para os seus potenciais e trabalhar no seu lado adulto, e com certeza você tem uma visão bem mais saudável em relação à vida. Bom, foi um prazer estar com você. Nossa, dessa vez eu falei mais do que devia, mas acho que foi bom, né? Sei lá. Foi maravilhoso. Quando mexe em algo que eu sou apaixonado pela medicina, eu sou apaixonado em lidar com o ser humano. Isso aqui me pega. Então, mas foi bom. Espero que você também tenha aproveitado bastante. Você que nos ouviu, você que nos assistiu. Então, fique atento. Se você não está inscrito nos nossos canais, inscreva-se, que tem muita coisa boa por aí. E aguarde que vem mais um evento nesse podcast na próxima semana. E lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para você não perder nada que está acontecendo por aqui. E compartilhar com as pessoas que você acredita que vão aproveitar isso aqui.
Um grande Excelente. abraço para você, Luísa. Para você, Luísa, um abraço, um beijo bem gostoso. E para você Obrigada. que nos Para você também. assistiu também. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada, Fernando. E até o próximo podcast Até a Café com próxima. Consciência. Tchau, tchau. Tchau.